Geode. Queresbon, bem-vindo. Há 3 ou 4 anos eu estive no Uruguai e fui assistir um jogo de primeira divisão do Uruguai. Era um jogo entre 2 times pequenos, Wanderers e Sudamérica, no Parque Palermo, né? Um campo muito pequenininho. Defensor Sporting. Exato, do Defensor Sporting. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado, eu adorei a experiência, mas assim, um campo mínimo... Perto na beira do rio? Exatamente, perto do parque. Muito pequeno. Muito pequeno. E assim, os torcedores, parecia que eu tinha voltado no tempo, né? Uns 40 anos, os torcedores curtindo o jogo de uma maneira que a gente já não vê mais hoje em dia. Eu me lembro que eu fui embora, e quando eu fui embora andando do estádio, o cara que tinha feito o gol estava do meu lado, com a namorada dele entrando no carro e indo embora ao meu lado praticamente. Ou seja, claro que não estávamos falando de um jogo do Nacional ou do Peñarol, mas é um cenário que você não vê no Campeonato Brasileiro, você não vê no Brasil, né, em nenhum time, nem mesmo nos times mais modestos. Eu tô te trazendo esse episódio para você me dizer se foi um choque muito grande, se a diferença de sair do Uruguai, ainda que você jogasse num clube gigante do Uruguai, e vir para o Brasil foi muito marcante. Quer dizer, foi um negócio que te impressionou, foi algo que dificultou, de repente, a sua adaptação. Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança do futebol uruguaio para o futebol brasileiro. Na verdade é que eu jogava num time pequeno no princípio, depois cambiei para Peñarol, que é um time muito maior, com uma grande torcida. Foi do River Plate do Uruguai para o Peñarol, né? Sim, eu jogava Defensor, aí em Defensor eu fui cessado, não sei como falar, fui livre. Liberado. Aos 20 anos. Aos 2019 eu tinha 21. Iba fazer 21. Foi em julho de 2019, e aí fui liberado para o treinador do momento não gostava das minhas características, então aí eu fui cessado para River Plate, aí joguei 6 meses, e aí Peñarol me comprou. Mas como fala ele, a diferença foi muito grande, porque eu cheguei a um time que tem muita torcida, muita história, todos os jogos são lotados, e eu em Peñarol não joguei com torcida, porque cheguei em 2020, e aí a gente pegou a pandemia. Então com a volta do futebol não era sem torcedor no estádio, então não cheguei a jogar com a torcida. Então meu primeiro jogo com 20.000, 30.000 torcedores foi aqui no Brasil, e acho que foi meu primeiro jogo, foi contra Atlético Mineiro, semifinal de Libertadores. A molezinha. Foi o primeiro jogo com gente. Mas uno se vai acostumando, como te falei, o equipo vinha bem, a gente vinha fazendo bons jogos, então foi tudo muito mais fácil. Nesse aspecto de torcida, de um jogo de pressão, nessa tua experiência no Brasil, qual foi o jogo assim mais impactante? Não sei se foi de pressão, mas o jogo que mais me impactou foi final de Paulista contra São Paulo. O clima, o ambiente de festa que havia no estádio foi diferente. A gente vinha de perder 3-1 na ida, com uma arquibancada, ou com uma, não sei como chama, fechada, né? Fechada por causa do show. Sim. Mas o ambiente era de festa, sabe? A gente sabia que ia virar o jogo, e eu acho que os jogadores sentimos isso também, desde a saída do CT, que a gente acompanhou todo o estádio. Mesmo pelo Defensor e pelo River Plate, contra os grandes do Uruguai, você não jogou com estádios lotados? Joguei com estádios lotados. Mas torcida contra, né? Eu, nos meus começos no Defensor, quando eu comecei a jogar, tocou jogar final de campeonato contra Peñarol, estádio Centenário, estádio lotado contra Peñarol. E depois, quando a gente jogava do visitante no Parque Central contra Nacional, aí eles levavam um pouco mais de torcedores, mas quando você joga contra a torcida em contra, é um plus a favor, não é a pressão que uno sente. Então é diferente. É ele? Vi.